A graça e a paz a todos, como foi ontem prometido, né? Nós estaremos aqui hoje gravando um vídeo. Eu só quero, antes de mais nada, dizer que a partir de segunda-feira a gente vai estar fazendo aqui a sala de vídeo, né? Vou entrar aí com a sala de vídeo ao vivo, porque nós vamos abordar aqui alguns assuntos que eu vou estar aí falando a partir de segunda-feira, das 19 horas até as 19h30 aí, até porque nós também temos os trabalhos de live aí, e eu não quero estar entrando no horário de ninguém. Então, fique ligado aí a partir de segunda-feira, você que faz parte aqui do grupo Diácono Irmão Silvio Palácio, nós vamos estar estudando algumas coisas aí a respeito da igreja, né? Vamos falar aí a respeito dos profetas maiores, menores, vamos falar a respeito do que é heresia, né? Vamos falar aí a respeito dos como surgiu a igreja. Então tudo isso a partir de segunda-feira das 19 até 19h30, 19h40 aí, e de segunda até sexta. Na quinta-feira eu vou estar gravando, como hoje, uma pequena palavra para vocês estar meditando, até porque tem um culto, né? Aí na comunidade evangélica Deus Vivo, aqui de Paranavaí, e eu gostaria de participar do culto. Como eu disse ontem, a gente hoje vai falar um pouquinho a respeito aí, dentro de 10 minutinhos aí para você, a diferença entre espírito, alma e corpo. Muitas pessoas elas têm confundido, né, aí, a respeito disso. Eu quero dizer para você que todo o homem, né, quando eu falo homem, né, estou me referindo a homem e a mulher, né, enfim, o ser humano, a criação de Deus. Todo homem, ele é espírito, ele é alma e ele é corpo, né? E a ideia, a concepção geral das pessoas é de que o homem, ele seja apenas corpo e alma. Para elas, espírito e alma seriam a mesma coisa, e a gente vai ver que não é. Porém, eles não são a mesma coisa. Caso fosse, qual seria a necessidade de separá-los? Como assim, irmão Silvio? Porque na carta aos Hebreus nós lemos que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito. Se você for lá no livro de Hebreus capítulo 4, versículo 12, vai estar dizendo isso. A palavra de Deus é viva e eficaz e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Então, portanto, não são as mesmas coisas. Amém? A palavra de Deus, ela nos ensina que o homem é triuno, né? O que seria isso? Enfim, é formado por espírito, é formado por alma e é formada o corpo. Então, Paulo ele vai fazer um aconselhamento, Paulo vai aconselhar os Tessalonicenses a esse respeito. Se você pegar lá a tua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, vai dizer assim, ó: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então a gente vê aqui que Paulo está dizendo à igreja de Tessalonicense que o Deus de paz o santifique, né, em tudo, que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados integramente. Nós vamos entender um pouquinho a respeito disso, porque é fundamental que nós saibamos que o que precisa de salvação em nós é a alma, porque a Bíblia diz que do corpo, do pó viesse, do pó retornará. O espírito, assim quando as pessoas elas morrem, o corpo volta da onde veio, para o pó. O espírito volta a Deus, porque Deus soprou sobre a sua criação, o homem, o seu espírito. Então o espírito pertence a Deus. E a alma é que precisa de salvação. Às vezes as pessoas falam assim, não, mas o que precisa de salvação é o espírito. Não, o espírito pertence a Deus. O espírito ele não precisa, né, de salvação, porque o espírito é santo, ele pertence a Deus. Agora a nossa alma que leva a carne a pecar, né? Que leva os desejos da carne. E aí então é a alma que precisa ser salva. Amém?
E quais são as necessidades, então, irmão Silvio, de nós percebermos o próprio espírito? Ó, por que precisamos saber que o homem é espírito, alma e corpo? É uma pergunta boa, né? Por que nós precisamos saber disso? Isso é fundamental sobre muitos aspectos. Vamos lá. Vejamos algumas razões pelas quais não imprescindíveis aprendermos. Vamos lá. Não apenas que o homem possui uma dimensão tríplice, né? Mas também que existe uma necessidade de aprendermos a perceber o nosso próprio espírito humano. Vamos aprender algo aqui. Deus, ele é o quê? Deus é espírito. Bem, Deus é espírito. A Bíblia nos diz que Deus é espírito, lá em João capítulo 4, versículo 24. Para que possamos ter contato, queridos, com a matéria, enfim, né? Para que nós precisamos ter contato com a matéria, nós precisamos ser o quê? Matéria, né? Então, corpo, né? De modo para que possamos ter contato com Deus, que é espírito, precisamos também ser espírito. Não podemos ouvir a Deus com os nossos ouvidos físicos e nem olhá-lo com os nossos olhos da carne. Mas apesar disso, a Bíblia nos diz que podemos conhecê-lo e entrar em contato com ele através do quê? Do nosso espírito. Através do nosso espírito, né? Nós vamos orar em espírito e a nossa oração é que vai chegar aí até Deus, né? A oração é a chave da vitória, a oração é que faz a ligação entre nós e Deus. Se você não orar a Deus, não tem como Deus te ouvir. Ah, mas eu falo, Deus não conhece todas as coisas? Sim, conhece, mas o nosso contato com Deus é através da oração. Então, logo se falharmos em discernir o nosso próprio espírito, como poderemos conhecer a Deus? Então, se o nosso espírito não consegue discernir a voz de Deus ou através de Deus, como, né, se nós não formos espirituais, porque as pessoas confundem muitas coisas, que tudo ela acha que é do diabo, tudo é do diabo. Então você tem que aprender a discernir, principalmente profecias, né? As pessoas muitas vezes fazem profecias sobre a sua vida. Se você for uma pessoa que é espiritual, porque a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito, se você for uma pessoa espiritual, você vai saber se o irmão Silvio está profetizando é do Espírito, né, de Deus, ou se é da carne. Muitas vezes as pessoas caem endemoniadas e as pessoas lá, isso, receba, né? Seja batizado com o Espírito Santo. A pessoa está endemoniada. E muitas vezes as pessoas estão sendo batizadas com o Espírito Santo e as pessoas estão lá, sai demônio, sai demônio. Então a pessoa tem que ser espiritual para entender o que é carne e o que é espírito, né? Então você precisa ter esse discernimento do que é espírito, do que é carne. Amém? Então, logo se falarmos em discernir o nosso próprio espírito, como poderemos conhecer a Deus? Algo que eu quero compartilhar com vocês aí rapidamente também é sobre o novo nascimento ocorre inteiramente no espírito, amém? Através do espírito. O que é nascido da carne, como disse, é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Lá em João capítulo 3, versículo 6, você vai ver a respeito disso. Quando Adão pecou, ele morreu, certo? E bem assim toda a sua descendência. A morte de Adão não foi a morte física de imediato, amém? Mas sim uma morte espiritual. Quando ele peca lá no deserto, ele morre espiritualmente. Porque o seu espírito estava ligado ao Espírito de Deus, né, num relacionamento, numa comunhão. Ele pecou, ele é jogado para fora do jardim, né, do Éden. E então ele morre espiritualmente. E muitas pessoas elas têm morrido espiritualmente. Isso não quer dizer que o homem natural não tem espírito. Tem sim, tá? Mas sim que o seu espírito está morto, né? Incapaz de manter contato com Deus. Quando eu estou morto espiritualmente, eu não consigo ter contato com Deus. Quando eu estou morto espiritualmente. Porque o meu espírito não está interagindo com o Espírito de Deus. Como uma pessoa que ela não sabe discernir o que é carne, o que é espírito, como que tudo para ela é a mesma coisa, ela vai ter uma comunhão ou algo parecido assim com Deus, né? Então, o novo nascimento, ele é o renascer do espírito caído para Deus, né? O espírito humano caído para Deus.
E o nosso espírito é como um rádio, cuja função é sintonizar as ondas celestiais. Então, queridos, já está dando 10 minutinhos aí, eu prometi 10 minutinhos. Segunda-feira eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso. Eu vou falar do conhecimento espiritual, que nosso conhecimento espiritual, que é adquirido através do Espírito. Então, mas eu vou abrir uma sala de vídeo aqui segunda-feira e vou estar falando com vocês. Amanhã é sexta-feira, né? Não, amanhã é sexta-feira. Eu tô já achando que hoje é sexta. Amém? Mas eu quero dizer aqui para você que nós vamos então missar, né? Vamos, como se diz, missar mais isso aqui, né? Vamos nos interagir mais dentro desse texto, dentro dessa, saber um pouquinho mais a respeito de espírito, corpo e alma. Então, quando a pessoa perguntar o que você é, você fala, eu sou corpo, alma e espírito, né? E você vai, aí você pega a base lá na carta que é escrita aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz, né, que a palavra de Deus é viva e eficaz e penetra até o ponto de dividir alma, espírito e corpo. Amém? E também 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que diz que que o mesmo Deus da paz santifique em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vida do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas aí a gente vai estar falando um pouquinho mais a respeito disso. Vamos falar também então do conhecimento espiritual que é adquirido através do Espírito, né? Nós vamos pegar a base lá na primeira carta escrita ao Coríntios capítulo 2, versículo 14, mas isso amanhã, amém? Aí amanhã a gente, com um pouquinho mais de tempo, aí das 19 até mais 19h30, 19h40, a gente vai estar falando aí um pouquinho a mais. Caso eu me atrase no serviço, né, eu creio que não vai ocorrer isso, mas se acontecer de ter um imprevisto, a gente entra um pouco mais tarde aí, né, depois das 9 da noite, porque para não atrapalhar aí os varões e as varoas que estão fazendo a live aí, né, a live pregando a palavra do Senhor. Amém, querido? Então aqui a gente falou um pouquinho então hoje da necessidade de perceber o próprio Espírito, né? A Bíblia diz que Deus é Espírito. Para que possamos ter contato com a matéria, precisamos ser matéria. E do mesmo modo, para que possamos ter contato com Deus, que é Espírito, nós também precisamos ser Espírito. Nós não podemos ouvir a Deus com os nossos ouvidos físicos e nem olhar com os olhos da carne. Mas apesar disso, a Bíblia nos diz que podemos conhecê-lo e entrar em contato com ele através do nosso Espírito. E logo, se falharmos em discernir o nosso próprio Espírito, como podemos conhecer a Deus? Então, a gente vai falar bastante a respeito disso aí. E muita coisa legal a gente tem aí. A minha esposa vai estar também juntamente comigo aí, ministrando, trazendo a palavra de Deus ao vosso coração. Vamos falar aí muita coisa a respeito de como foi fundada a igreja, enfim, muita coisa. E durante todos os dias, algo eu vou estar trazendo aqui para que eu e você possamos aprender junto. Amém? Deus abençoe a sua vida. Curva a sua cabeça e deixa eu fazer uma breve oração para abençoar a tua vida nessa noite. Que Deus te dê um final de semana abençoado. Amado Deus, querido Pai, te louvo, te engrandeço, graças te dou por mais esse dia concluído na tua presença, Senhor. Pai, a cada pessoa que for assistir esse vídeo, que o Senhor possa abençoar com a tua graça e com a tua unção e o poder da tua glória. Deus nos dê uma quinta-feira à noite abençoada, em nome de Jesus Cristo, Pai. E que o nosso final de semana seja debaixo dos seus cuidados e do seu zelo, assim como o Senhor tem cuidado da tua igreja e do teu povo. Abençoe-nos com a tua misericórdia, Pai, e com a tua bondade. É o que eu oro, te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amanhã, então, às 19 horas, eu vou abrir aqui uma sala de vídeo no grupo Diácono Silvio Palácio, e a gente vai estar falando aí, conversando bastante a respeito da diferença entre espírito, alma e corpo. E amanhã, então, eu falo a respeito do conhecimento espiritual, que é adquirido no espírito. E tem mais alguns assuntos aqui. A gente vai falar a respeito também da adoração feita no Espírito. Vamos falar um pouquinho como nós devemos orar sem cessar no Espírito e como somos exortados a andar no Espírito. Mas tem muita coisa para você, muita coisa que a gente vai estar falando aí a respeito, né? Vamos falar das funções do Espírito, alma e corpo, vamos falar da função do Espírito, vamos falar como exercitar o nosso próprio Espírito, função da alma. Então muita coisa a gente vai aprender aqui, a transformação da alma, função do corpo, disciplina do corpo, implicações práticas, a revelação do Espírito. Olha, é muita coisa, você não vai se arrepender de estar aí aprendendo juntamente conosco em nome de Jesus. Então por isso
Amanhã, 19 horas, eu abro sala de vídeo, vai ser ao vivo. E durante aí meia hora, 40 minutos, a gente vai estar missuando aí. Missuando não, é palavra meio esquisita, né? Nós vamos estar aí, como eu poderia dizer, vamos desossar então, né? Vamos comer a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. A graça e a paz.